Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 1º de janeiro. Deus lhe dirá tudo o que você precisa saber. Disse a mulher: eu sei o que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. João capítulo 4, versículo 25. Aprender a ouvir a voz de Deus e a ser guiado pelo Espírito Santo é uma aventura empolgante. Deus quer falar com você. Ele diz o que você precisa saber para desfrutar a sua vida, ser abençoado, ser sábio e para cumprir os bons planos que Ele tem para você. Ele tem sempre algo bom e útil a dizer, mas às vezes as pessoas deixam de saber essas coisas, porque não reconhecem que Deus está falando com elas. Elas precisam aprender a ouvir e a obedecer a sua voz. Os pais terrenos falam com seus filhos o tempo todo. Então, por que o nosso Pai Celestial não falaria conosco? Os pais humanos não esperam que os seus filhos saibam o que fazer, se eles não lhe disserem. E Deus sente o mesmo a respeito de seus filhos. Ele quer nos dizer tudo o que precisamos saber na vida. Em geral, queremos seguir o nosso próprio caminho para poder fazer o que queremos e quando queremos. Mas quando vivemos deste modo, acabamos nos perdendo pelo caminho e desperdiçando nossa vida. Precisamos do Espírito Santo para nos guiar ao longo de cada dia, no nosso tempo na Terra. E Ele está comprometido em fazer isto falando conosco e nos dizendo tudo o que precisamos saber. A palavra de Deus para você hoje. Você tem um guia e um conselheiro no Espírito Santo que está com você 24 horas por dia, durante 7 dias da semana. (2 de janeiro). Uma necessidade vital. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmo 27, versículo 4. Se desejamos ouvir a Deus, então buscá-lo deve ser a prioridade em nossas vidas. Davi resume o que deveria ser o requisito número 1 em nossa vida. No versículo de hoje, ele exigia a presença de Deus como uma necessidade vital. Davi havia desfrutado muitas oportunidades de ter sucesso e adquirir confiança. Tendo sido capacitado pela presença de Deus, ele havia matado um gigante imponente, com nada mais do que um estilingue e 5 pedras pequenas. Deus escolheu esse simples menino, pastor, que se tornou rei de Israel. Embora ele fosse o irmão mais novo de uma família de homens, sua eventual fama e riqueza lhe proporcionaram tudo o que a maioria das pessoas poderia pensar que lhe traria satisfação. A busca de Davi
de mais de Deus, mesmo após ter experimentado a presença do Senhor de muitas formas, deveria nos dar o entendimento de que precisamos continuar buscando a Deus, independente de quantas vitórias desfrutamos. Afinal, até Davi precisava conhecer Deus mais intimamente. Muitas pessoas querem ter a direção de Deus, mas não querem deixar de lado outras coisas para ouvir a sua voz. Davi, porém, limitou tudo o que desejava a apenas uma coisa: mais de Deus todos os dias da sua vida. Creio que a única coisa que realmente satisfaz o anseio que existe dentro de nós é conhecer Deus mais intimamente, hoje, do que conhecemos ontem. A palavra de Deus para você hoje: busque mais de Deus em sua vida, hoje e todos os dias. 3 de janeiro. Aproxime-se. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Nem todos estão dispostos a pagar o preço necessário para estar próximos de Deus. Nem todos estão dispostos a simplesmente dedicar o tempo necessário ou fazer os investimentos necessários para o crescimento espiritual. Deus não pede todo o nosso tempo. Ele certamente quer que não façamos coisas que não consideramos espirituais. Ele nos criou com um corpo, uma alma, uma mente, vontade e emoção, e um espírito, e espera que cuidemos de todas estas áreas. Exercitar o nosso corpo é cuidar da nossa alma, exige tempo e esforço. Nossas emoções precisam ser ministradas, precisamos nos divertir e ter um tempo de entretenimento. E ainda precisamos desfrutar do convívio com outras pessoas. Nossas mentes precisam crescer e ser renovadas diariamente. Além disso, temos uma natureza espiritual que precisa de atenção. Para nos mantermos equilibrados e saudáveis, precisamos dedicar tempo para cuidar de todo o nosso ser. Creio que a questão da intimidade com Deus se resume em uma questão de tempo. Dizemos que não temos tempo para buscar a Deus, mas na verdade é que dedicamos tempo para fazer as coisas que são mais importantes para nós. Ainda que todos nós tenhamos de combater as distrações todos os dias, se conhecer a Deus e ouvi-lo for importante para nós, encontraremos tempos para fazer isso. Não tente encaixar Deus no seu roteiro. Em vez disso, encaixe o seu roteiro em torno do seu tempo com Ele. Conhecer Deus é um investimento de longo prazo. Portanto, não desanime se você não tiver resultado instantâneo. Esteja determinado a honrá-lo com o seu tempo e você colherá os benefícios. A palavra de Deus para você hoje: assim como o exercício físico, o exercício espiritual precisa ser feito regularmente. Com certeza você verá
os resultados. 4 de janeiro. Que a paz seja o seu juiz. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Tenho dirigido minha vida por intermédio da paz. Se estou fazendo compras, não compro uma coisa se não sentir paz a respeito disso. Se estou envolvida em uma conversa e sinto que estou perdendo minha paz, fico quieta. Quando tomo decisão, olho as opções que estão diante de mim e analiso onde a paz está. Quando estou tentando discernir entre a voz de Deus e a outras vozes que compete com a minha atenção, ouço para perceber qual a voz ou mensagem traz a paz de Deus ao meu coração. Aprendi que manter a paz é importante para manter o poder em nossas vidas. Quando não temos paz, podemos muito bem estar cometendo um grave erro. Eu chegaria ao ponto de dizer que nunca devemos agir sem sentir paz. Podemos dizer que a paz é uma confirmação interna de que Deus aprova a decisão que tomamos. Deus nos dirige por meio da paz. O versículo de hoje diz que a paz é como um árbitro que decide se o jogador está ou não impedido. Se não houver paz, então é um impedimento. Devemos deixar a harmonia interior em nossa mente e em nossa alma governar e agir continuamente como um árbitro em nosso coração. Decidimos e estabelecemos com determinação todas as questões que surgem em nossa mente e as decisões que precisamos tomar na vida. Precisamos aprender a obedecer ao nosso próprio senso de certo e errado e resistir a fazer as coisas que a nossa consciência interna se sente desconfortável em fazer. Deus dá a paz ou a tira da nossa consciência, a fim de que saibamos se estamos no caminho certo ou não. A palavra de Deus para você hoje: que a paz seja o seu juiz. Saiba que a sua decisão foi aceita quando você sente paz, e que está impedida quando você não a sente. (5 de janeiro). Deus não está escondido. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Deus não se esconde de ninguém. Ele se revela a toda a humanidade. Ver Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Ele fala a todos através das obras das suas mãos, e a própria natureza testifica o seu poder e os seus planos. Olhe em volta e preste atenção ao mundo que Deus criou. A principal coisa que Deus nos diz por intermédio da natureza é que Ele realmente existe. Ele tenta nos alcançar todos os dias e deixa pistas sobre si mesmo em toda parte.
pistas que dizem: estou aqui. Você não precisa se preocupar, nem ter medo. Estou aqui. Todas as manhãs o sol se levanta e todas as tardes ele se põe. As estrelas saem para brilhar no céu da noite. E o universo continua em ordem, como um lembrete de que Deus está cuidando de nós. Quando consideramos como algumas árvores parecem totalmente mortas durante o inverno e voltam à vida a cada primavera, somos lembrados de que Deus fará nossa vida florescer totalmente outra vez. Mesmo que nos sintamos sem vida ou sem esperança por causa das circunstâncias que nos cercam, gosto de simplesmente olhar para uma árvore e vê-la balançar ao vento. Observei que as folhas mortas às vezes se agarram aos galhos por algum tempo, mas depois uma forte rajada de vento vem e as arranca, abrindo espaço para que outros brotos cresçam e floresçam. Isso me faz lembrar que o vento do Espírito de Deus é fiel para soprar para longe tudo o que não é necessário em nossa vida e para proteger tudo o que precisamos permanecer. Ele trará nova vida e crescimento em tempos de refrigério. Lembre-se desses exemplos de que Deus fala por intermédio da natureza e procure as pistas dele em todos os lugares aonde você for. A palavra de Deus para você hoje. Procure uma das muitas pistas que Deus deixou para você hoje. 6 de janeiro. Deus quer levá-lo a um novo nível. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensina o homem justo, e ele aumentará o seu saber. Provérbios capítulo 9, versículo 9. Embora Deus queira que vivamos vidas alegres e contentes, às vezes Ele gera em nós o descontentamento ou um sentimento de que algo não está bem, porque não quer que continuemos fazendo as mesmas velhas coisas. Ele quer nos impulsionar a buscá-lo para nos levar a novos níveis. Deus sempre quer nos tornarmos mais fortes, que mergulharmos mais fundo e cresçamos em intimidade com Ele. Na maior parte do tempo, Ele nos leva àquele processo de maturidade, nos tirando dos lugares onde nos sentimos confortáveis no passado. Conforto demais por muito tempo pode significar que não estamos crescendo. Se você sente alguma coisa que absolutamente não entende fervilhando em seu coração, simplesmente pergunte a Deus o que está acontecendo e dedique tempo para esperar a sua resposta. O tempo que passamos com Deus é de vital importância para o nosso crescimento e a nossa maturidade. Mas não podemos fazer a mesma coisa o tempo todo e experimentar tudo o que Deus tem para nós. Houve momentos em minha vida em que ler a Bíblia se tornou algo trabalhoso, e Deus simplesmente me levou a ler uma versão diferente por alguns meses. Essa pequena mudança trouxe um novo crescimento.
porque eu vi as coisas de uma maneira diferente. Satanás tentou me condenar porque eu não queria ler a Bíblia. Mas Deus estava simplesmente tentando me levar a fazer uma alteração na versão que eu estava lendo. Um dia senti-me um pouco entediada quando tentava ler e orar. Então sentei em outra cadeira em meu escritório e de repente vi coisas que estavam no meu escritório havia anos, mas que eu não havia percebido. Um pequeno ajuste faz com que viva as coisas de uma perspectiva inteiramente nova. E Deus me ensinou uma lição espiritual apenas porque me sentei em uma cadeira diferente. A palavra de Deus para você hoje: não tenha medo de mudar de cadeira. Sete de janeiro. Confie em Deus completamente. Em ti, Senhor, confio. Salmo 31, versículo 1. Lembro-me de quando Deus me disse para deixar meu emprego em tempo integral, do qual eu estava ganhando muito bem. Ele começou a tratar comigo dizendo: você vai ter de sacrificar isso, ficar em casa e se preparar para o ministério. Não obedeci rapidamente porque tinha medo de deixar meu emprego. Afinal, como eu poderia saber com certeza que estava ouvindo a Deus? Ele continuou tratando comigo, até que finalmente tentei fazer um acordo com ele, dizendo: não vou trabalhar em tempo integral, mas vou trabalhar em meio expediente. Então comecei a trabalhar apenas em meio expediente, porque tinha medo de confiar em Deus completamente. David e eu não tínhamos uma renda tão grande quanto tínhamos antes, mas descobri que podíamos sobreviver com menos dinheiro do que tínhamos anteriormente. Tive de cortar algumas despesas, mas conseguimos pagar nossas contas. Eu também tinha mais tempo para me preparar para o ministério. Aquele parecia um bom plano, mas não era o plano de Deus. Aprendi que Deus não quer fazer acordos e terminei sendo demitida do meu emprego de meio expediente. Eu era uma boa funcionária e nunca havia sido demitida de um emprego antes. Ainda que eu não gostasse daquela situação, finalmente estava onde Deus queria que eu estivesse, desde o começo. Totalmente dependente dele. Sem emprego, tive de aprender a confiar em Deus para cada pequena coisa que precisava. Durante 6 anos, precisamos da intervenção divina, todos os meses, apenas para conseguir pagar as nossas contas. Mas durante esse tempo, aprendi muito sobre a fidelidade de Deus. Ele sempre nos supriu, e o que aprendemos com a nossa experiência nos capacitou a confiar nele para termos os recursos que agora necessitamos para dirigir um ministério internacional. Encorajo você a obedecer a Deus completamente e não tentar fazer acordos com ele, porque eles nunca funcionam. A palavra de Deus para você hoje: quando negociamos com Deus, nós nunca ganhamos.